Seja bem-vindo ao podcast Liderança Atemporal. Aqui é um lugar onde líderes são encorajados a tomar melhores decisões e escolher caminhos baseados em princípios que são atemporais, princípios que nos acompanham ao longo de toda a história. Vem colaborar com a gente! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança Atemporal. Este que é o nosso terceiro episódio da série Liderança Atemporal. E hoje eu estou com um convidado de honra aqui. Gente, hoje o tema que a gente vai abordar é extremamente atual. Antifragilidade e atemporalidade, duas faces da mesma moeda. E eu tenho a honra de estar aqui com o Luciano, ele já vai se apresentar, eu vou dar a palavra a ele, mas eu vou trazer aqui uma breve introdução de quem é o Luciano. Bom, ele é pai de duas mulheres lindas, esposo de uma mulher inspiradora e tutor de 5 animais. Todos eles resgatados, hein? É empresário, empreendedor, professor universitário, escritor e articulista, e ele acredita que nós não somos o que fazemos, nós expressamos quem somos no que escolhemos fazer. Olha que lindo, gente. E ele escolheu ser educador, independentemente da profissão. Esse é o lugar que mais lhe traz satisfação pessoal e profissional. Ele é autor do livro Buscando a Integridade Perdida e durante a sua trajetória, ele se especializou na compreensão do comportamento humano e de suas motivações, dedicando-se a experiências e aos processos que levam ao pleno desenvolvimento do potencial da liderança por meio do autoconhecimento. E durante o nosso bate-papo anterior, aqui no briefing, quando a gente estava conversando, teve uma frase dele, gente, que me inspirou de tal maneira que eu não poderia deixar de citá-la aqui, que foi: despertar a fome das pessoas por uma vida mais plena e repleta de significado é o meu propósito de vida. Então é com essa frase que eu chamo aqui Luciano Melo. Muito prazer. Ô, Monique, que alegria. É muito bacana a gente se ver pelo olhar da janela do outro, né? É Então, sim, me verdade. sinto muito honrado com a sua introdução. Vai ser Ah, uma alegria imagina. enorme estar nessa, que para mim, isso aqui é felicidade, né? É verdade. Aliás, em comemoração ao mês da felicidade, né? O mês Sim. internacional da felicidade, é isso aí. E eu já vou Vamos aqui. honrar com esse lugar. Vamos honrar este lugar, é verdade. Eu já começo aqui o nosso podcast pedindo para você contar, claro, junto com um pouquinho da sua história, porque eu dei só um briefing aqui, né? Mas conta para gente, com a sua história, com a sua trajetória, aquilo que você tem para contar para gente, como princípios atemporais se manifestam na sua vida. E já vai além e dá um passo adiante aqui comigo. Como antifragilidade, que é um termo que a gente ouve tanto falar, hoje em dia tem livros a respeito do tema, uma série de palestras, mas você tem um lugar que conta muito sobre antifragilidade, que a gente quer aqui conhecer e saber, aprender contigo, mas como isso se conecta com princípios que são atemporais, ancestrais, que desbravam aí o período que em- o tempo invade, né? Vamos assim dizer. Conta pra gente, Luciano. Legal. Passa o filme. A tua pergunta aí é interessante, porque isso para mim é o próprio princípio antifrágil aplicado. Cada fala tua, eu vou montando uma lógica de um modelo de resposta, e a resposta vai mudando a partir da evolução da pergunta, né? Então, é de fato uma reciprocidade com a experiência. E a minha vida, eu sempre fui um empirista por natureza, mesmo antes de saber o que era isso. Eu sempre, o empreender está em mim, eu sempre me lancei, sempre me joguei e sempre tive a felicidade de ter uma esposa muito parceira, né? De me dar muito apoio e suporte nas questões práticas da vida. Então, assim, ela sempre, quando eu me lancei para empreender, ela sustentou a bronca em casa, né? No conceito mesmo dos custeios da condição mínima de sobrevivência. Então, eu casei com 21 anos de idade, fui pai já, então não faça conta, né? Então, já casei grávidos, casamos grávidos, e grávidos de filha, mas grávidos de sonhos, um mundo por descobrir. Eu acho que tudo que a gente tinha era isso. E quando você fala desse lugar do despertar fome, eu acho que isso é porque trouxe muita conexão com a minha própria história. A fome de viver, de conhecer, de não me caber em um único lugar, em um único contexto, em uma única experiência. Por melhor que ela fosse,
né, no sentido dos resultados concretos da vida arrumadinha que a gente tem, né, de um papel Exato. executivo, de uma figura de prosperidade. Eu venho de uma família onde todos os meus irmãos e meu pai são funcionários públicos. Olha, E eu larguei toda e qualquer segurança para voar, né? O meu pai ainda hoje ele olha para mim e diz que eu sou o filho, o único filho que ele ainda se preocupa. olha só. É muito legal, porque você vai ver dessa experiência se transformar como espaço mesmo de co-construção. Então, a antifragilidade, antes de eu saber o que ela era, de fato, como um conceito, ela de algum lugar, ela já se fazia presente na minha experiência a partir desses conceitos da impermanência. Eu fui buscar no budismo, em várias tradições filosóficas, espiritualistas, maneira de encontrar sustentação nesse mundo caótico. Retiro de silêncio, retiro de meditação. Então, assim, e não era era do ponto de vista de autocura mesmo, de tentar existir e não ser levado pelas tempestades da vida. Então, muito do que eu falo, do que eu trabalho, do que eu vivo, foi por consequência das imposições que a vida trouxe como condição de existência, de experiência mesmo, né? Vivi as síndromes que hoje no mundo contemporâneo são muito presentes, né? Os dilemas de saúde mental no mundo executivo, de bem-estar físico, de crises de úlcera. E eu digo, Olha só. eu tinha um colete que eu chamava de amigo, porque as crises de tensões aqui, então tinha data, era igual menstruação, né? Todo mês tinha um ciclo de rigidez que o corpo gritava pedindo liberdade. Só que eu não tinha consciência disso. Então você ia para a automedicação, porque a armadura estava pronta para a batalha, né? Uhum. Então esse lugar de me conectar com a minha própria experiência em poder existir de uma outra forma que não fosse apenas naquilo que eu faço, e acho que daí nasce esse princípio dessa crença, eu não sou o que eu faço. Porque se eu sou o que eu faço, eu sou a própria destruição. Não é com esse lugar que eu me conecto. Existe algo em mim que eu não estou, né, identificando. E essa resposta não vem pronta. Ela vem, aliás, ela ainda está em construção, né? É como o É enigma da verdade. esfinge. Decifra-me, eu devoro-te. Eu ainda estou sendo devorado pelas respostas, mas de um outro lugar, de um lugar de enamoramento, de paixão. Então, a teoria da antifragilidade, de fato, eu a conheci num dos momentos mais difíceis do ponto de vista da experiência empreendedora executiva, como empresário, que foi na pandemia. É mesmo. A, a primeira semana da pandemia, ela foi estou falando de algo muito recente, depois de já ter vivido Sim. vários ciclos, já depois de praticamente 20 anos de, né, de empreendedorismo, já com minha empresa consistente, já com Uhum. trajetória, com a carteira de clientes robusta dentro daquilo que é a nossa proposta de trabalho. E eu não sei se você lembra qual foi a tua experiência, mas eu sempre faço esse convite às pessoas nos meus treinamentos. Volta para a primeira semana da pandemia, quando você não tinha resposta de nada, tudo era incerteza absoluta. A sensação era que nós íamos ser devorados ao Exatamente. sair de casa, Para em mim todos os era o sentidos. apocalipse. Eu Pronto. pensava, realmente é neste momento que o mundo vai acabar. A gente só está esperando a hora que vai acabar. Acho que essa era assim, é a sensação máxima que eu senti na minha existência de ausência total e absoluta de qualquer tipo de controle. Você não governa nada. E assim, do ponto de vista biológico, de estar no mundo, você e as pessoas que você ama, meus pais, aquela sensação de estar no mundo do ponto de vista da capacidade de sustentar a vida, de ser provedor da vida. Então, quando eu olho, eu digo, cara, todos os meus contratos vão terminar. Eu tinha acabado de inaugurar uma escola de negócios com estrutura grande, com sala de treinamento presencial, com toda a estrutura de funcionários, que era um novo negócio que a gente tinha
que não chegou nem a ser inaugurado de fato. A gente fez a pré-inauguração e veio a pandemia. Então, assim, Olha você tinha toda uma isso. estrutura de custo que estava posta, responsabilidades com equipe, com times, e você olha e diz, e agora? E agora? E aí, assim, né? O princípio atemporal da fragilidade já existia em mim. Tudo que eu podia era deitar no colo da minha esposa e chorar. Eu estou com vontade de viver isso agora, né? É engraçado como o tempo e espaço não existe de fato. A Não memória existe. é sempre presente. E tudo que eu podia era chorar e ser acolhido. E nesse lugar do choro, da fragilidade plena, existe cura, existe transformação. E a gente, né, saber que você não está só, saber. E aí, nessas nossas conversas, chega o livro Antifrágil, como teoria, como Uhum. base, né? E eu resisti, é engraçado, ele chegou por um amigo comum, né, de digressões filosóficas. Eu sempre brinco, né, assim, as digressões são esses espaços da loucura saudável, de você É poder isso sair aí. do status quo das normas, dos conceitos arrumadinhos, postos. E quando ele falou de antifragilidade, porque quando a gente fala em antifragilidade, a gente pensa de negação da fragilidade, né? Então, Sim. a primeira reação que eu tive foi de resistência ao conceito. Não sou frágil. Pronto. Não, não. É porque exatamente porque esse era um passo que eu já tinha feito como movimento de autoacolhimento, de autocura, de me Entendi. reconhecer frágil. Então, a teoria que falava sobre ser antifrágil, porque o anti, para mim, era a negação do frágil, eu digo, eu não posso me conectar com isso não faz sentido. É mais um desses modismos Entendi. do arquétipo do super-homem, do homem forte que tudo pode, que tudo faz, que tudo é capaz, né? Não sente, não sofre, não Uhum. chora. Eu digo, eu não acredito nisso, porque para mim a fragilidade é a condição da vida. Tudo que é bom é Concordo. frágil, a natureza é Concordo. frágil, a vida é frágil, as relações são frágeis, as amizades são frágeis. Eu adoro aquele trecho da música do Oswaldo Montenegro, A Lista, né? Que ele diz: faça uma lista dos grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos Exato. você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Ele fala dessas coisas que foram morrendo, porque são frágeis e não foram cuidadas, não foram vistas, não foram percebidas. Então, isso eu sempre acreditei nisso, como princípio perene, como o ato do cuidar, né? É um livro que me marcou muito, do Leonardo Boff, Cuidar a Ética do Humano. O planeta está morrendo por falta de cuidado. Então, esse sempre foi um conteúdo que fez muito, muito sentido para mim, inclusive no meu resgate como ser, de olhar para o autocuidado, de acolher minhas fragilidades. Então, o conceito antifrágil, eu confesso que houve um choque inicial de rejeição, Olha quase que isso. rebeldia. E como esse é um amigo muito próximo, a gente começou a discutir um pouquinho. E ele me provocou. E, cara, esse cara, e por isso que as pessoas são tão importantes na nossa vida, né? Por legitimar a ele e por admirá-lo como companheiro de reflexões, eu digo, não é possível que não tenha algo. Aí eu vou ler esse livro, nem que seja para contestá-lo, Vou dar o para benefício da depois, dúvida. pronto. Eu nem sei se eu tive esse olhar assim suave, não. Talvez tenha sido É mesmo para mesmo. contestar. Olha. E tu sabe aquelas coisas assim, foi uma das obras assim que nos últimos 5 anos, com certeza, foi a obra que mais dialogou comigo, não só pelo conteúdo em si, mas pelo momento que eu vivia. Porque aí eu comecei a compreender que, na realidade, contrário é diferente de contraditório, né? Os contrários podem coexistir. Tese e antítese é yin e yang, existem juntos. E quando eu começo a entender o sentido da antifragilidade, que na realidade não é negação da fragilidade, eu só chego. Porque quando a gente olha no conceito de oposto, na nossa cultura, qual é o oposto de frágil? É o forte. O forte. E aí a teoria vai. Não, não é. O forte é o meio do caminho, não é o oposto. Porque o, se o frágil é aquilo que se quebra com a incerteza, com as intempéries da vida,
o forte é aquilo que permanece, qual é o outro lado? É aquilo que, diante das intempéries da vida, sai mais forte, prospera. Uhum. Opa, eu digo, opa, tem algo diferente aí das teorias tradicionais, né? Que não é só ser resiliente, porque esse é um conceito da resiliência, da É. maneira como ele é posto, que muitas vezes você, para mim, às vezes eu tenho como se fosse uma ditadura do mercado, você tem que ser resiliente para aguentar porrada. E é exatamente isso que A acontece. ditadura do mercado diz que os executivos é quase que uma permissão para eu te bater. Então, seja resiliente. É isso aí. E quem não é resiliente é fraco, portanto débil, portanto descartável. E eu, cara, não acredito nisso. Me recuso a voltar a existir a partir desse lugar. E aí a teoria do antifrágil, ela rompe com essa barreira, né, ilusória de domínio e poder a partir da força. Ela diz, não, existe um outro espaço que é natureza, que é orgânico. O oposto de frágil não é o forte, é o antifrágil. O anti não é o contrário ou o contraditório do frágil. É simplesmente o outro lado da mesma moeda. É aquilo que prospera e não apenas permanece como está. É. E aí É porque o forte é um esse lugar. estado, né? O forte é só um estado. Porque o forte, se você olhar, e isso que me encantou, e por isso que a infragilidade, para mim, ela é a síntese da temporalidade, porque são princípios orgânicos. A natureza é antifrágil. E como é que ela se torna antifrágil? Né? Então, não é eu resisto aos eventos. Eu morro rápido para renascer mais rápido ainda. É Fênix. É Eu isso não aí. temo a morte, porque a morte habita em mim. Morte e vida são os dois lados da mesma moeda. Então, e aí eu estou falando de morte em todos os seus sentidos, né? E aí esse é um lugar que eu busco de pacificação, quer seja no sentido espiritual, contrário de vida não é morte, porque a vida segue, Uhum. né? Mas também as mortes de certezas, a morte do meu negócio, da minha empresa, do meu ego. E aí, assim, aquilo que é aterrorizante, né? Aquilo que apavora, começa também a gerar encanto, Uhum. enamoramento. Então, esse lugar de conexão, eu digo, cara, ok, minha empresa pode morrer para nascer melhor, para emergir melhor. Existe vida após a morte. E aí você sai daquele medo congelante e você começa a se mobilizar para outras coisas possíveis que você não sabe o que é, mas a energia muda diante da experiência. Então, a antifragilidade me conectou com esse sentido de existência, que é aquilo que eu já visitava lá atrás, nos retiros budistas, na própria tradição filosófica cristã, né? Nós não somos corpo. Então, esse Alma e lugar da espírito. impermanência É, é o vir a ser, é a transformação perene, é esse lugar E aí eu me dei conta, né? Quanto essa rigidez estava em mim, no meu corpo, no meu padrão, na estrutura do pensamento, na necessidade de controle, na necessidade de certeza. Então, esse movimento de libertação, esse movimento de busca, né, de transformar-se a partir disso. Então, para mim, Monique, é como se a antifragilidade ela não é uma teoria, ela é uma lente pela qual eu busco enxergar a vida. É como se fosse um tradutor, vamos falar de linguagem. uhum. Tem línguas que precisam ser traduzidas para que a gente compreenda. A antifragilidade é como se fosse uma decodificação da linguagem da vida. É uma maneira de Interessante de enxergar a enxergar. experiência a partir de um lugar muito mais fluido. E é a vantagem que a gente tem a vida toda para aprender. Então, o Com tempo todo, certeza. a maestria, as situações estão me convidando a buscar aprender sobre esse novo lugar, que não é fácil, porque a cultura toda nossa foi uma cultura de buscar status quo, Com buscar certeza. certeza, buscar convicção, buscar solidez. Com certeza. E assim, Luciano, você me contando aqui, eu fazendo uma reflexão, também passando um filme na minha cabeça.
Fui executiva há muitos anos de grandes empresas e toda vez que a gente está numa sala, numa mesa de reunião, reuniões que normalmente são muito acaloradas nas grandes companhias, o que a gente vê são lideranças que enxergam o conflito como confronto. E aí você falando sobre a antifragilidade, sobre os lugares diferentes, o que é o contraditório, o que não é, e como isso se completa, enfim, eu queria te fazer uma pergunta genuína aqui, inclusive remetendo à minha carreira, aqui, ao processo que eu vivi nos últimos anos. Como é que a gente, líder, olha para isso e para refletir em como nós podemos tratar, conduzir ou impulsionar melhores conversas, porque esse é o tipo de coisa que em qualquer companhia, seja ela minha como empresária, como empreendedora, ou seja ela onde eu estou executivo, é extremamente importante, né? Porque senão a gente entra justamente nesse ambiente que você falou, caótico, de confronto. É uma batalha, se torna uma grande batalha, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, você tem certeza do que você está falando, cada um tem certeza daquilo que está falando, e todo mundo na sua certeza, ninguém chega ali no que é o melhor para a empresa, para o cliente, para quem deve ser o produto final ou o serviço final ali daquela companhia. E hoje isso tem sido o cenário de muitos líderes, muitos líderes. Cenário, inclusive, que tem levado muitos a grandes transtornos emocionais, burnouts e por aí vai. É, conta um pouquinho de como você entende que aquilo que hoje você apoia executivos, enfim, pode, por meio desse podcast aqui, ajudar essa liderança que está nos ouvindo a entender melhor a si próprio, ao outro e o contexto onde ele está instalado. Essa pergunta, esse é o poder da pergunta, né? Ela abre janelas mesmo de possibilidade de aprendizagem. E ela me fez lembrar algo que para mim é muito valioso do ponto de vista desse princípio antifrágil aplicado à minha experiência. E eu aprendi com um grande mestre da minha vida. Ele disse, Luciano, a gente não precisa querer convencer ninguém de nada. A realidade convence por si só. Deixe que a realidade se mostre. Mas o óbvio nem sempre é visto, é percebido, é sentido. Então, o nosso desafio é a arte de perceber o absurdo, os absurdos presentes em cada experiência. E esse é um exercício que eu passei a fazer, porque o absurdo é o paradoxo, né, que se apresenta o tempo todo na nossa vida. Ele se dá nas nossas escolhas, nas nossas discussões, e a gente não se dá mais conta dele, a gente só vai, a gente vomita verdades, vomita certezas, sem saber por quê, para quê. A gente está mais preocupado com como e o quê, mas a gente não para entender para quê, que sentido isso traz a essa experiência. A gente fala muito em viver mais com menos, onde talvez a gente devesse pensar em, né, ou fazer mais com menos, aliás, e às vezes também devesse pensar em viver mais com menos. E aqui não estou falando da apologia à pobreza, Uhum, é o próprio sentido, que absurdos são esses que se apresentam em cada experiência. E esse grande amigo meu ele dizia que, Luciano, o absurdo é momento de parada, e o momento de parada é o momento de partida, de recomeço, de voltar a caminhar sobre uma outra consciência. Então, assim, a gente se dá conta dos nossos absurdos. Eu vou trazer um exemplo do cotidiano. Eu me peguei um dia discutindo com minha esposa sobre um assunto extremamente relevante. Discutindo, o que eu quero dizer, é no sentido de defesas de verdades, de teses, de uhum, posições, de lugares. Quando a gente fala, até a linguagem nossa são linguagens bélicas, né? Defesas e ataques. Então, exato. são muralhas mesmo de autoproteção. É. A gente cria essas muralhas para defender lugares, postos. Eu ouvi uma definição do Mia Couto, ele falando, né? São coisas que chamam. Ele diz que a única construção do planeta que pode ser visto do espaço são as muralhas da China. É muito emblemático do ponto de vista simbólico, né? Como o conceito dos muros que nos protegem também são os muros que nos aprisionam.
É Então, verdade. o absurdo é exatamente essa consciência desse status quo. Que prisões, que lugares são esses que eu me tornei prisioneiro? Veio uma filha da minha, uma amiga da minha filha. Minha filha foi morar nos Estados Unidos uma época, foi fazer o high school lá, e aí conheceu uma belga. Tornaram amigas, voltou cada um para os seus países e depois, pai, a minha filha quer vir conhecer o Brasil, ela pode passar umas férias aqui em casa? Pode. E assim, eu comecei a me dar conta do olhar assustado dela para coisas que nós nos acostumamos como cultura. Olha, Ela disse assim: como é que vocês moram presos, enclausurados dentro desses muros? A gente ia entrar nos prédios, aí ficava nas gaiolas, né? Ela exatamente. disse: por que que vocês ficam nessas gaiolas? Ela não conseguia compreender aquilo. E a Olha gente isso. se acostumou com isso. Nós nos Quando não tem, é que acostumamos. pra gente é algo estranho. Pronto. Você fala, tá inseguro. Exatamente. É Sensação de estranho você insegurança. olhar para uma casa, como é que essa casa não tem muro? O absurdo é esse paradoxo, que é aquilo que anda ao lado do senso comum e que a gente foi se acostumando a ele, com os padrões de comunicação. E é por isso que, né, saindo do sentido piegas, mas como o autoconhecimento, ele não é o melhor caminho de transformação da sociedade. Para mim, é o único. É o único, porque não tem a ver sobre o outro. Não tem a ver sobre querer mudar as pessoas. Eu sofri muito quando eu comecei a trabalhar com educação, Monique, porque eu acreditava que eu tinha o dever e a obrigação de transformar pessoas. E isso eu fui me dando conta que é de uma arrogância, de uma prepotência extrema, Tem porque razão. isso não cabe a nós, não cabe à escola temporal, não cabe ao Luciano. E por isso que eu me conectei tanto com esse lugar, porque é o lugar da verdade. Experiências. Tudo que nós podemos trazer são experiências que fizeram sentido ou não, para outras pessoas poderem viver suas próprias experiências. E a partir daí poder mudar as escolhas. Então, os absurdos, pelo menos na minha história, são momentos de dizer assim: pera ainda, basta, cara, para. Uhum, Para onde isso está me levando? Eu vou ganhar, mas eu vou ganhar o quê? Um dos princípios da antifragilidade é o princípio da assimetria. O que é a assimetria? Se você fica na lógica que ele chama do médio cristão, você se torna medíocre. Então, os extremos, né, que é a simetria positiva ou a simetria negativa. O que é a simetria positiva? É quando a minha chance de ganhar, o impacto do ganho é muito maior do que o risco da perda. Então, é você passar a tomar decisões a partir dessa lógica, não da lógica do medo de perder. Não tem problema você errar várias vezes. Mas o impacto de um acerto, o que ele afeta e o que ele representa na minha vida. E a gente fica nessa lógica, muitas vezes, e não se dá conta de quanto a gente está abrindo mão, de quanto a gente está perdendo por algumas escolhas. E toda escolha é abrir mão de algo. Mas de que eu estou abrindo mão? Que absurdo se faz presente. Então, ou essa conversa com minha esposa sobre esse assunto relevante da minha filha, eu trabalho com argumentações, né? Eu sou um homem da palavra, da retórica. Nós que trabalhamos com educação, esse é o nosso instrumento. E muitas vezes entramos em auto-engano. A gente vai falando e a gente começa por desejo de vencer, essa é a nossa arma. A gente vai criando verdades ou meias-verdades que a gente passa a acreditar nelas. E eu sei que nesse embate com minha esposa, eu venci. Ela tá bom, faz do teu jeito. Quando eu parei, que eu respirei, que eu saí, e aí o respirar é o fluxo do oxigênio que sai e abre espaço para o novo, né? é Quando eu verdade. coloquei para fora, que eu saí da ânsia do ganhar, eu respirei e digo, mas peraí, ainda, eu ganhei, mas não levei. Deixa eu... Aí foi que eu fui refletir. Eu digo, não, eu não acho. E aí eu voltei para ela e disse, não, eu acho, vamos fazer do seu jeito, que eu acho que é melhor. E aí ela já ficou armada, de, "Pô, o que é que tu quer agora? Além, esse jogo de gato e rato, que se eu não me... E no mundo corporativo, eu estou trazendo um exemplo na relação a dois, que é o tempo todo. Eu digo sempre, em relação a dois, é a grande maestria.
do exercício. Eu fiz 30 anos de casado ano passado, né? Não existe Parabéns. escola maior para você aprender sobre autoconhecimento do que em relação a dois. Se você viver com essa intensidade, com essa verdade, porque é espelho o tempo todo. É verdade. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, a antifragilidade é esse lugar, para mim, de ter coragem de me deparar com esses absurdos para recomeçar. Que outra consciência? Com que outros lugares? Com que outro ritmo? Com que outro propósito? E sem ir para o sentido piegas, que é outra palavrinha que eu tenho tentado mudar, porque eu detesto essas coisas de modismo. Então, virou agora a ditadura do propósito. Todo mundo que tem que ter propósito. É verdade. E, como a ditadura da felicidade. Eu digo, não, é muito mais simples. É só ser. Mas precisa parar às vezes, né? Precisa ter essa mudança de estado de consciência que mude a maneira de fazer as coisas, de enxergar. Isso é muito interessante, Luciano. Eu tô aqui refletindo, em como realmente nas nossas relações humanas a gente faz pouco esse exercício. Talvez porque a gente, na nossa correria, né, naquela ânsia de ganhar tempo ou não perder tempo, a gente está sempre realmente muito ansioso e fazendo tudo que a gente pensa naquele momento, sem refletir a partir do que aquele pensamento veio, mas a gente faz isso o tempo inteiro, e pensando em. A gente tem uma frase aqui na escola temporal que é: nós apoiamos, incentivamos e colaboramos para que você, líder, consiga, por meio de princípios atemporais, tomar melhores decisões. E aí eu estou refletindo aqui sobre a sua fala e estou pensando que, quando eu paro para refletir sobre o que você está nos trazendo hoje, sobre quem eu sou ou qual é o meu papel naquela conversa para para com aquele grupo, para com a pessoa que eu estou ali como interlocutor, é, eu tomo melhores decisões. Mas se eu não paro para fazer essa reflexão, eu corro o risco de não tomar a melhor decisão. Conta um pouquinho para a gente, Luciano, se na sua experiência, ao longo da sua jornada, trazendo aí exemplos das consultorias que você já prestou, de executivos que você já teve contato, como você acredita que é este tipo de reflexão que leva os executivos a tomarem melhores decisões de fato? Porque o que você está falando faz muito sentido, mas é o que menos a gente encontra hoje em dia. Até porque o que eu mais vejo aqui na escola temporal, e isso ao longo de toda a minha carreira, era: a gente fala muito de cuidar das pessoas, mas pouquíssimas empresas param ou têm tempo para realmente olhar para aquela pessoa, ou para as pessoas. Normalmente você tem conversas de 1 hora, uma vez por mês, é o talk do RH, o talk de gente e gestão, é 1 hora no mês. E todo o restante do mês tem ritos que levam aquele grupo a fazer algo que talvez seja ou completamente diferente daquilo que está sendo conversado uma vez por mês, ou que nem sempre enraiza aqueles princípios, né? Então fala-se muito sobre gente, sobre o propósito, né? As palavras que a gente hoje ouve tanto em alta, mas vê-se pouco isso sendo aplicado, isso acontecendo na prática. Como que a gente pode colocar isso em prática, Luciano? Eu brinco sempre, né? Assim, se quer ficar rico, escreve um livro como fazer isso, porque a gente vive num mundo que busca soluções mágicas, né? Eu não estou falando de ti, eu estou falando das pílulas mágicas. Eu sempre brinco com os meus clientes quando eles vêm com essas dores, eu aprendi a rir de mim mesmo. Eu acho que talvez esse seja a grande beleza da vida, quando a gente encontra o sentido da maturidade. Acho que tem um monte de dor que a idade traz, né? Uma série de mazelas com o passar do tempo. Mas se eu puder definir sabedoria em um lugar, eu acho que é isso. É você ser risível. É você rir das suas idiosincrasias. Então, eu acho que esse é um lugar de muita humildade, no melhor sentido, da gente poder se colocar desse estado, né? Do não saber.
E a tua pergunta, ela traz algo que, para mim, ela já traz, eu diria, um elemento presente já dentro de uma cultura que é perversa do ponto de vista da experiência antifrágil, que é a lógica da certeza. Porque quando a gente fala sobre processo decisório, a gente está buscando a melhor decisão. E eu não acredito que exista melhor decisão. Não existe uma bala de prata, não existe um caminho a ser seguido. Existe fazer ser a melhor decisão. É como se a gente fica preso no conceito de alternativas. Alternativas é o sim ou não. Se eu fizer isso, eu ganho isso ou eu perco isso. Não, vida são possibilidades. A gente nunca sabe qual é a outra. Tudo eu estou dizendo não ao dizer um sim. Para estar aqui, eu abri mão de muitas outras coisas. Isso fez sentido estar aqui. E aí, esse é o caminho que eu vou fazer valer a pena. Não tem a ver de ser a decisão ou a melhor decisão. Eu acho que é esse lugar de consciência. A gente fica muito preso no que a gente perdeu ou no que a gente poderia ganhar e a gente esquece de É tudo que eu verdade. tenho é o agora. Eu estou aqui contigo, cara. Que experiência fantástica. Não existe outro lugar que eu pudesse estar, que eu quisesse estar, que não fosse aqui tendo essa conversa. E aí essa conversa me conecta. Foi a melhor decisão? Eu não sei que lugar a outra me levaria. Aí a gente fica preso nesse sentimento da falta, da carência, da dor. E aí a gente nunca está inteiro. Tem toda a Então, razão. o que eu acredito é faça valer a pena. Faça. Eu digo sempre, quando as pessoas, Luciano, eu não estou aguentando, eu tenho um chefe assim, eu tenho um cliente assim, eu estou vivendo um problema assim. Eu digo, cuidado para não tomar a decisão certa pelos motivos errados. Porque o que faz, e esse é o grande problema, da culpa que se eterniza em nós. Esse é o tema do meu livro, né? A integridade. É aquilo que a gente não viveu por inteiro. A gente só sente saudade, saudade aqui no sentido de saudosismo, aquilo Sim, que não foi vivido por inteiro com lugar. Tem uma expressão, e aqui não no sentido piegas, falando da sabedoria perene, né? Da sabedoria atemporal, a figura crística. Se a gente pegar nas falas, nas citações de Jesus, nas suas referências históricas, bíblicas, a gente nunca viu Jesus brigando por ter razão. Eu tenho razão. Aí ele dizia, eu sou a verdade. O eu sou, ele tem um sentido diferente do ter. Eu sou é a verdade daquilo que eu sou se manifesta no que eu faço. Eu estou inteiro. E aí não tem decisão certa ou errada, porque esse é princípio, mais uma vez, antifrágil. Não existe bom ou ruim. Isso é um juízo de valor da mente que nós criamos das experiências. Só existe experiência. Tudo é experiência. Cabe a mim estar inteiro e fazer isso. Mônica, fica arrepiado, foi o que mais a antifragilidade me trouxe nesse período negro que eu te falei da pandemia. Eu digo, cara, enxuguei a lágrima, é isso. A vida está me pedindo para viver isso, eu vou viver isso com toda a integridade possível. Até o choro, acho que se a gente pudesse fazer uma leitura das lágrimas, acho que ela teria uma composição diferente, porque não é o mesmo choro. não é. Não é que você vai deixar de sofrer, entenda. É difícil falar, por isso que eu digo, não é um combo do ponto de vista de uma regrinha que o pessoal adora fazer. Faça isso, não. Cara, faça valer a pena cada experiência. Eu vou ter um feedback com uma pessoa difícil. Qual é o propósito daquela conversa? Esteja inteiro. O outro tem a escolha dele. Agora, não querer impor a tua verdade à verdade dele. Uhum, Agora, óbvio que o outro não é vítima da vida. No mundo prático, as escolhas também geram consequências. com certeza. Mas eu vou me conectar com o outro, com as experiências, com as situações, saindo desse lugar do embate, do conflito. É o que a gente chama, né? Sair da lógica do terceiro excluído para o terceiro incluído. Não é ou, é ir. Como eu conecto? E assim, muda. Eu vejo, a gente vive no mundo corporativo, né? Quanta energia se perde nas reuniões. Tem hora que eu paro, Monique, e só silencio. O teu padrão de presença muda o padrão de presença dos demais. Porque tá Tem todo toda a mundo, é como se razão. fosse todo mundo se batendo.
como se fosse no meio do oceano, para não se afogar. E naquela hora, tudo vira inimigo, ou tudo vira toco para eu me segurar, É verdade. e, e às vezes é só soltar. E é aquele silêncio de fração de segundos. Sabe quando se você olhasse assim meio de fora? Sim, E aí sim. depois. E você vai mudando o padrão das experiências, das decisões. O que que Essa faz cena me sentido? remete muita coisa. O que faz sentido brigar? O que que não faz sentido brigar? Pelo quê? Para quê? Às vezes a gente se apega a coisas assim que são tão pequenas e a gente é levado. Estou falando de mim, desse exemplo. Você é levado. Opa, não tem nenhum problema. Percebe o absurdo? Eu só me dei conta de perceber esse absurdo agora. Tudo bem, opa, solta. Deixa aí, isso não me pertence. E se isso demandar depois um pedido de desculpa, um reposicionamento de mudança, eu digo sempre, eu não tenho preocupação nenhuma em ter coerência. Prefiro ter consistência. Se eu percebo, opa, ali eu fui totalmente envolvido, a gente vê aquele discurso maniqueísta, não, você está em cima do muro. Eu digo, às vezes, em cima do muro é o melhor lugar para se estar, porque eu posso ver os dois lados. Porque se eu estou só do lado do muro, eu não vejo o outro, e se eu não vejo o outro, eu nego, eu luto contra. A gente vive esse mundo hoje de polarização. Exatamente. É vermelho ou é azul? Não, não é possível ir além disso. É sobre isso, sabe? E aí a decisão, ok, respeitando as crenças, as tradições, faça ser a melhor. Isso é viver as mortes a partir dos renascimentos do dia a dia para mim. Incrível. Muito bom. Luciano, e eu tenho mais duas perguntinhas para te fazer e quero complementar o que você acabou de falar, te fazendo a seguinte pergunta. É, que tipo de vantagem ou desvantagem a gente tem quando a gente escolhe amar as nossas escolhas? Vou usar essa expressão. E qual é o preço de amar as nossas escolhas, né? Ou seja, de estar 100%, de viver 100% aquilo que eu escolhi, independente de ser o melhor ou não, que é o que você falou. Eu não sei se a outra opção seria melhor, porque eu acabei não vivendo ela, optei por essa e tudo bem, mas tem um preço, tem benefícios, tem vantagens e desvantagens. Conta um pouquinho de como a gente, enquanto executivo, enquanto ser humano, a gente olha para o que é bom, o que não é tão bom e coloca isso na balança, né? Quer dizer, o risco, o preço e o decidir seguir, trabalhando empiricamente, mas de uma maneira mais refletindo melhor a respeito daquilo, se é que a gente pode assim dizer que funciona dessa forma, né? Bacana. Eu sempre digo que o caminho do autoconhecimento, ele tem duas prerrogativas. Ele é solitário, e aqui o conceito de solidão não é necessariamente de isolamento. Você pode estar solitário no meio da multidão, porque é você com você. Por mais que você tenha aliados, você tenha companheiros, mas todos são espelhos de você mesmo. No fundo, esse lugar é você com você. E segundo, que é um lugar de muita coragem. Coragem. Evolução de consciência. A gente brinca na linguagem popular, né, que Deus protege os ignorantes, né? Ah, eu não estou te ouvindo, teu microfone travou. Perdão, Pronto, voltou. voltou. Eu sempre digo que por isso que é preciso muito respeito às pessoas, respeitar o tempo, o movimento e a condição do outro sustentar as transformações que a vida te convida a viver. Que esse lugar, quanto mais eu amplio a consciência, mais difícil é retroagir para modelos de negação, de pensamento de superfície. Não dá mais. Porque a consciência cobra um lugar de responsabilidade. Ela te convida. Eu adoro o Rabino Newton Bonder, né?
autor da Alma Imoral, da peça Vocês Estão em São Paulo, eu assisti 3 vezes. Toda vida que eu ia em São Paulo, eu assistia. Se eu morasse aí, eu acho que eu já tinha. Eu tenho um amigo que disse que assistiu mais de 30 vezes já. Uia! É fantástico, a obra é fantástica, né? E ele diz que a alma é imoral, ela não é sequer amoral, é imoral. Por quê? Ela é contra-moral. A alma não cabe no corpo. A alma ela é transgressora por natureza, ela é livre. Ela quer se expressar na sua plenitude. A moral aprisiona, né, e condena a alma a um status quo, a um modus vivendi a partir de padrões estabelecidos. E essa é a grande luta, o grande movimento. E ele fala a diferença entre liberdade e autonomia. A gente vive hoje uma discussão muito grande de liberdade, das liberdades individuais, a busca por liberdade. Ele diz: a liberdade é livre-arbítrio, mas não é autonomia. A autonomia pressupõe uma consciência elevada sobre o porquê e para que ser livre. Então, ela está associada à responsabilidade. E acho que é esse lugar do processo de consciência. E ninguém pode fazer por você. Os códigos de condutas, de cultura organizacional, de conduta ética, moral de uma sociedade, eles orientam direções. Mas aquilo precisa fazer sentido na minha experiência pessoal. Ele precisa iluminar. A gente está vivendo agora, por exemplo, né, esses movimentos de minorias, de modelos de mundo sexistas, de várias, eu diria, dores sociais que estão eclodindo do ponto de vista de serem vistos. Sim, E é muito perigoso a gente, eu converso muito isso com minhas filhas, é muito perigoso a gente olhar com um olhar congelado de condenação ao outro, porque é negar ao outro a percepção das experiências que ele foi capaz de viver, mas também não é um lugar de consentimento de permanência no status quo. Tem um convite de um tensionamento aí, né? Eu sempre digo, só existe movimento, só existe corrente elétrica entre dois pontos se tiver diferença de potencial, se tiver tensão. A tensão é necessária para a mudança social, para a mudança de cultura de uma empresa, para a mudança individual, mas eu não posso ter uma sobrecarga. Se o sistema não está preparado, então, do ponto de vista social, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista pessoal, eu preciso ir regulando essas tensões. E a capacidade de cada um, né, dessa elasticidade, ou, neurologicamente falando, de neuroplasticidade, de eu me permitir expandir. E os tempos, os movimentos, eles são diferentes, né? Se a gente olhar como sociedade, nós estamos em plena evolução. Mas no sim, momento pendular, às vezes a tensão ela vem pelo movimento oposto, de opressão. E aí aquela opressão se expressa como uma energia potencial. O convite é como eu ser, né? Existência dentro da resistência. Como não ser parte do problema e ser parte da solução, do novo. É uma linha muito tênue, dentro do que eu acredito, mas é um lugar de diferença. E aí, assim, né? E é por isso que eu acredito muito nesse exercício da liderança, não como cargo, mas como esse lugar de expressão, de ajudar nesses tensionamentos. Eu acho que a escola é esse lugar de busca de resgate de consciência, de ampliação. A gente que não tem um propósito de definir qual o caminho, de definir uma moral a ser seguida, de definir o que é certo ou o que é errado. Não é sobre isso. De decidir qual é a melhor decisão. Isso não me cabe, não cabe a essa escola, e isso eu falo com muita convicção de verdade no coração, porque foi isso que nos conectou. Nos fala de te ajudar a você fazer as suas escolhas. é Qual é isso. o melhor caminho que faz sentido para Para você? você, Pode é isso. que isso é lindo, que faz sentido para minha filha, pode ser que não faça sentido para mim. Mas nós coexistimos nas diferenças e nos respeitamos demais, nos admiramos nisso. E aí é óbvio que dentro das regras postas de um ambiente corporativo, você vai ter acordos que precisam ser firmados em torno de alguns propósitos que precisam ser estabelecidos como norte, como direção. E aí faz sentido para mim ou não.
Eu fui fazer um trabalho, não vou citar o nome agora, por questões Claro. éticas, mas de um grande grupo nacional que a gente atende, que está passando por dilemas terríveis, que foi feita uma incorporação de uma multinacional, comprou várias unidades subsidiadas aqui no Brasil, então está caos. E, e aí, Sei bem como é assim, isso. e a empresa veio me falar, Luciana, a gente precisa fazer um trabalho de mudança cultural, mexer com as pessoas, para as pessoas aderirem. Eu digo, cara, deixa eu entender. Você quer que eu diga para as pessoas que ela tem que comer relmas para descer melhor? Aí eu digo, não, olha, vamos lá. Quais são os princípios que a empresa quer? São esses, beleza. Eu posso seguir essa linha? Se isso não faz sentido para você, saia. Eles podem, é isso que a gente quer. Eu digo, pô, isso eu acredito. Aí eu vou. Eu não sou obrigado a concordar com os seus princípios da empresa. Eu fui dizendo, Uhum, beleza. Eu não me sinto capaz, aí não seria verdadeiro para mim eu ser um propagador do que eu não acredito. Agora, essa mensagem, aqui nós nos conectamos. Nós somos completamente diferentes, mas nisso nós nos conectamos. Então, isso regeu todo o trabalho. Todo o perfeito. trabalho. Nós fizemos um exercício deles se conectarem. Qual é o propósito da empresa? Qual é o meu propósito pessoal? O que que faz sentido para mim? Cara, se não faz, tu tá morrendo. Tu está morrendo, tu está matando, e pior, você está matando, está se autodestruindo, está destruindo o ambiente, a empresa, você não está fazendo bem a ninguém. É Aí verdade. eu volto à tua pergunta original: ganhar ou perder? Tem hora que o que eu ganho é tão pouco que só é dinheiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Se só o que você ganha é dinheiro, o tudo pode ser nada. Porque o preço não faz sentido ser pago. Isso é o que a minha experiência me fala. Hoje, assim, se tu me disser, o que que Ótimo ponto. teus 25 anos de empresa te deu de melhor, eu digo assim, é a condição de poder escolher alguns clientes. E entenda, por exemplo, eu contei esse exemplo. Não é só o cliente, é o trabalho. Beleza, eu não concordo com aquilo que aquele cliente faz, mas aquilo não é opressor para mim, desde que eu não seja obrigado a ser um disseminador daquilo que eu não acredito. Então, se o trabalho faz sentido, opa, conectou, beleza. Mas poder escolher que lugares, para quem e com que sentido, isso para mim é libertador. E essa é a busca das almas livres. E por isso que muitas vezes elas se sentem angustiadas em lugares que aprisionam. Eu sei que não é decisão fácil, e aí precisa ser acordado, negociado, planejado. Eu acho que o futuro do trabalho é nós voltarmos a sermos artistas. Os modelos de contratação, né, já estão indo para essa lógica da pejotização e tal. Eu não estou falando só de modelo. Tem um lado ruim disso, que é a seguridade mesmo, todo esse aspecto. Sim, Mas o lado bom disso é que nós vamos ser fornecedores de do nós. que a gente tem de melhor. E aí eu vou poder ver o que que faz sentido para que lugares. Nós não vamos, a minha visão de mundo, né? Nós não vamos mais ser prisioneiros de lugares específicos. Nós somos seres transacionais, transformacionais. Então, eu acho que esse novo mundo do trabalho ele vai ser regido também por novas formas de relação, de interação. Enquanto isso, temos que buscar sustentação em nós mesmos. Existe uma forma que nós precisamos também respeitar, minimamente, do ponto de vista da organização social. É verdade. Luciano, para terminar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, que conselho, que fala, que última diretriz, ou enfim, vamos chamar isso aqui de um grande bate-papo, mas o que que você quer dizer para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, como recado final, conectando a temática de antifragilidade, a temporalidade? Conta aqui para esses líderes que estão nos ouvindo o seu último recado. Legal. Eu vou começar brincando também, tá? Com a pergunta, já me fazendo valer de um dos princípios antifrágeis que diz: não acredite em quem dá conselho. Olha aí. Tem um princípio antifrágil que é acredita em quem arrisca a própria pele. Isso é É, muito verdadeiro. porque Isso traz verdade, é, né? porque aquele que arrisca diz que era um princípio dos engenheiros romanos, né? Eles construíram as pontes, eles obrigados a morar embaixo das pontes que eles construíram.
Então, esse é Justo? o princípio antifrágil aplicado, viu? Seria muito bom Exato. se os legisladores fossem regidos pelas mesmas leis que eles Não regem, é? né? Que eles Exato. fossem atendidos no sistema público, nas escolas públicas, que eles. Esse é o mundo utópico que a gente vive, mas assim, mas tem a ver com isso. Eu diria assim, não acreditem no que a gente conversou aqui. É isso que eu diria. Porque se vocês acreditarem, é uma relação passiva diante da experiência da vida. Mas na mesma proporção eu pediria ou diria, não desacreditem também no que nós conversamos, porque senão seria uma relação de arrogância e desprezo. Eu diria, testem, veja o que é que faz sentido, veja o que é que você está ganhando com a sua forma de pensar e de agir, e veja que novos ganhos ou geração de valor, para além daquilo que você tem hoje, poderia existir. Que base de negociação faria sentido de perder para ganhar? E às vezes eu não estou falando nem necessariamente de você ganhar menos financeiramente, porque graças a Deus eu tenho uma condição boa financeira. Então não significa só de você vai ter que negociar em pequenos momentos, que a vida nos testa. Então o convite acho que é esse, teste, vida. E siga, porque quando eu brinco, né, que a antifragilidade a gente tem a vida toda para aprender, porque não é uma prova de 100 metros. Se quer uma maratona, um Ironman, é a vida inteira. A vida vai estar nos convidando o tempo todo a vivermos nossas dores, nossos sabores, nossos dilemas, mas desse lugar, né? Do esvaziar, do colocar para fora, para encher de novo, para seguir. Então, é teste, viva, e acho que assim, a vida se vive vivendo. Muito bom. Muito bom, Luciano. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Luciano, uma grande honra de estar aqui com você hoje. Então, fica aqui a minha gratidão por este momento. Saio com certeza um pouquinho mais vazia para conseguir de novo me reencher, vou assim dizer. Essa palavra nem existe com certeza, mas estou usando ela aqui. Mas pensando em como eu posso utilizar tudo que a gente conversou aqui na prática agora, já no meu dia a dia. Muito obrigada pela conversa, viu? Então, nos vemos no nosso próximo podcast. Até mais. Então, obrigado você. Foi bom demais.